No Saber Direito desta semana, o professor Cícero Robson Coimbra Neves traz o curso de Direito Penal Militar. Durante as 5 aulas, ele apresenta os principais tópicos da legislação sobre o tema: o conceito de crime militar em tempo de paz, os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, além dos crimes contra o serviço ou o dever militar. Assista a aula 3. Olá, minha cara aluna, meu caro aluno, voltamos com vocês com a terceira aula do nosso curso de Direito Penal Militar, Saber Direito. Bom, nós trabalhamos o artigo 9º na aula anterior. Vou fazer uma breve chamada do que nós vimos na aula anterior, não é isso? Primeiro, nós vimos lá as espécies de crimes militares. Vamos fazer uma breve recapitulação? Só para chamar a sua atenção. Primeira espécie de crime militar, só tem no CPM, não tem na legislação penal comum. Segunda espécie de crime militar, tem no CPM e na legislação penal comum, mas aqui no CPM é diferente. Tem um elemento típico diferente, um elemento espacial, uma lesão específica à administração militar, enfim. Terceira espécie de crime militar, qual é? Crimes militares que estão no CPM de forma idêntica à legislação penal comum. E a quarta espécie de crime militar? Crimes militares que estão só na legislação penal comum. E essa quarta espécie, minha gente, foi inovação da 13.491 de 2017. Não é isso? Veja, trabalhando aqui os meus dedos, a primeira e a segunda espécie são do inciso 1 do artigo 9º. A terceira e quarta espécies são do inciso 2 do artigo 9º. A primeira e a segunda espécies não carecem de complementação típica. A terceira e quarta espécies carecem de complementação típica das alíneas A, B, C, D e E do artigo 9º, no inciso 2. Vimos isso. Isto não pode sair da sua cabeça, você não pode perder isso. Perdeu essa explicação, perde o fio da meada, perde o direito penal militar na sua essência. É o trem do direito penal militar que você está perdendo. E aí, meu amigo, para recuperar, minha amiga, fica muito difícil. Mas você percebeu que todos os exemplos que eu dei na aula anterior foram sempre com militares da ativa? E na primeira aula eu falei da possibilidade do civil e do militar inativo cometerem crimes militares? Pois é, nós temos que trabalhar essa ideia. Quando eles podem cometer? E aí eu vou resgatar com vocês o plano constitucional. E vou entrar fundo agora nesta competência constitucional do crime militar. Abandonemos um pouquinho o crime militar em si e falemos dessa competência. No direito penal militar, a competência das justiças militares são definidas, ou as competências são definidas pelos artigos 124 e 125 da Constituição Federal, no parágrafo 4º. A competência da Justiça Militar da União e da Justiça Militar Estadual. Antes ainda, vamos lembrar o seguinte: as justiças militares brasileiras estão no Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição Federal. E essas justiças, teoricamente, são justiças independentes. A Justiça Militar da União nada guarda com a Justiça Militar dos Estados. E cada uma delas não deve satisfação à outra. São independentes. Eu sei que eu falo de forma coloquial para vocês, mas isso é para facilitar o seu entendimento. Deixe-me ser mais claro, mais lógico. Preste atenção. Um militar condenado por abandono de posto na Justiça Militar do Ceará, quando apelar da sua condenação, terá a apelação apreciada pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Nada tem a ver com o Tribunal de Justiça de São Paulo,
que aliás tem um TJM, eu lhe disse, tem 3 estados com Tribunal de Justiça Militar: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esse militar condenado em São Paulo ou no estado do Ceará pode buscar ainda reverter a condenação por um recurso especial no STJ, por um recurso extraordinário no STF. Se passar lá pelos requisitos na prelibação e etc., pode ser que consiga. Então, veja, há a possibilidade de que um caso de direito penal militar estadual chegue ao STJ, ao STF. E percebam que eu não falei em STM. Isso é muito importante. O STM, Superior Tribunal Militar, embora seja superior, não é Tribunal Superior da Justiça Militar Estadual. Isso é fundamental que você entenda. E na Justiça Militar da União, como é que funciona? Bom, na Justiça Militar da União, um militar condenado por abandono de posto na auditoria de Santa Maria, a JMU, é dividida em 12 circunscrições judiciárias militares, pelo Brasil inteiro. Cada CJM tem 1 ou até 4 auditorias. Rio Grande do Sul, por exemplo, é a 3ª CJM, que tem 3 auditorias. Uma fica em Porto Alegre, a 2ª em Bagé, a 3ª em Santa Maria. Rio de Janeiro é a 1ª CJM, tem 4 auditorias, todas ficam na capital fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo é a 2ª CJM, tem 2 auditorias, ambas ficam na capital. O que é auditoria? É uma vara de justiça militar. Fortaleza é a sede da única auditoria, primeira e única auditoria da 10ª CJM, que pega 2 estados, inclusive, não é só o Ceará, não. Ceará e Piauí. Então é assim que é distribuída a Justiça Militar da União. Pois bem, um militar condenado por abandono de posto na 3ª auditoria da 3ª CJM em Santa Maria apelou da decisão. Para onde vai o recurso dele? STM, Superior Tribunal Militar. Nós não temos TRM, Tribunal Regional Militar, como é a Justiça Federal, TRF. Não temos. E veja, se esse tribunal confirmar a condenação, o STM, e o militar, por seu advogado, quiser ir à instância acima, não tem o STJ, ele só terá o recurso extraordinário ao STF. Diferente. De modo que nessa independência das justiças, eu costumo dizer que nós temos 28 justiças militares no Brasil. Claro, estou exagerando. São as 27 unidades federativas com o Distrito Federal e mais a Justiça Militar da União. Tudo bem? Então, voltando. A competência das justiças militares, é dada pelo artigo 125 e 124 da Constituição Federal. O 125, mais particularmente, no parágrafo 4º. Vamos para o 124, eu já falei dele e vou repetir. Qual é a competência da Justiça Militar da União? Processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Crimes militares, ratione legis, a lei define. Qualquer pessoa que cometa um crime militar em tempo de paz será julgado pela JMU, inclusive o civil. E você só viu comigo até agora, na aula 1 e 2, particularmente na 2, o militar da ativa cometendo crime militar. Não viu o civil ainda. Não viu o reformado. Nós vamos ver agora, nesta aula. Ótimo. Agora, vamos para a Justiça Militar do Estado. Quem pode ser julgado? Artigo 125, parágrafo 4º. Já falei dele também. Compete à Justiça Militar do Estado processar e julgar os militares dos estados.
E lembre-se que militar aqui na Constituição Federal é tanto militar da ativa quanto o inativo. Não é o mesmo conceito do artigo 22 do CPM. Olha como o direito militar é complicado. É, mas é por isso que nós estamos aqui conversando com vocês. Então, na verdade, esse conceito de militar é extenso, abarca o militar inativo também. Então, a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal processa e julga apenas militar do Estado, o civil está fora. Em crimes militares definidos em lei, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil. Ótimo. Isso me traz uma diferença, em que a Justiça Militar Estadual não julga civis, e aí eu tenho uma bifurcação doutrinária na interpretação. Para alguns autores, a maioria, como é o meu caso, do Marcelo Streiffinger, e aí a gente é mais específico, isso leva a uma questão de tipicidade. De modo que, para nós, o civil que comete um crime militar na esfera estadual, o fato é atípico para o direito penal militar. Nós levamos essa fórmula para a tipicidade. Por outro lado, alguns autores não enxergam isso como tipicidade. E a teoria deles é muito boa. Não estou dizendo que estamos corretos. Estou falando o que tem no universo jurídico. A teoria deles é muito amarrada. Cito aqui, meus caros amigos, né, para vocês pesquisarem, meus caros amigos, minhas caras amigas, para vocês pesquisarem doutrina de direito penal militar, como, por exemplo, o livro dos professores Adriano Alves Marreiros, o Guilherme e o Ricardo, que escreveram sobre isso. Para eles, o seguinte: a Constituição distribui a competência. Em nenhum lugar da Constituição Federal se diz que o civil não comete crime militar na esfera estadual. O que se diz é que a Justiça Militar Estadual não julga o civil por crime militar. Então, um civil que cometa crime militar na esfera estadual deveria ser processado e julgado pelo crime militar na Justiça Criminal Comum, que é aquela subsidiária no sistema de distribuição de competências da Constituição para processar aquilo que não está delimitado na Constituição Federal. Eu sempre fiquei assim curioso para ver um promotor de justiça denunciar um civil numa vara criminal comum por crime militar. Pois é, isso aconteceu já no Distrito Federal. Existe um civil sendo processado por concussão, crime militar 305 do Código Penal Militar, na Justiça Criminal do Distrito Federal comum, não na Justiça Militar, não na vara de Justiça Militar. Enfim, são casos concretos que a prática jurídica atrapalha, né, um estudo hermético. Mas isso é bom para a discussão do direito penal militar. Bem-vindo ao mundo do direito castrense. Então, tem essas duas visões. A minha premissa e do Marcelo Streiffinger no nosso livro é: o civil não pratica o fato típico de crime militar na esfera estadual, o que é muito criticado, obviamente, por esses autores. Mas eu trago para vocês as duas teorias para você ficar à vontade e navegar no seu estudo. Tudo bem? Mas vamos lá. Fujamos um pouco de quem julga o crime militar. Qual é a justiça competente? O que eu preciso lhe falar agora é como um civil, um reformado, um reserva, um militar reformado, um militar da reserva, comete o crime militar. E aí nós entramos no inciso 3 do artigo 9º do Código Penal Militar. E, mais uma vez, esse inciso também tem aquela lógica da tipicidade indireta, da subsunção imediata. Ele trabalha com essa lógica, tal qual trabalhou o inciso 2, que nós vimos na aula passada, só que agora com outros parâmetros e com outras alíneas, outras letras do inciso 3. Bom, comecemos pela base do inciso 3, o caput do inciso 3. Diz o artigo 9º, eu repito o caput do inciso 9º, do artigo 9º, perdão. Considera-se crime militar em tempo de paz. É o que diz o artigo 9º. 2 pontos. Incisos 1 e 2 nós já vimos. Inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva,
por militar reformado ou por civil, as 3 categorias. Isso me dá a impressão e a crença firme de que se o civil, o reformado e o reserva estão no inciso 3, é porque os incisos 1 e 2, eles não estão. Portanto, o inciso 1 e 2 é crime praticado por militar da ativa, reforçando o que eu já falei até agora. Mas há autores que entendem que não, que o civil e o reformado podem praticar no inciso 1 também. Mas essa é uma discussão que ingressarei daqui a pouquinho. Mas voltando, civil, reformado e reserva. Agora, reserva, aqui eu preciso especificar um pouquinho mais com vocês. Nos estatutos militares, o federal, a Lei 6.880 de 80, fala em 2 espécies de reserva. A reserva remunerada e a reserva não remunerada. Reserva remunerada é aquele militar de carreira que chega a um certo ponto em que ele se aposenta, mas se aposenta pertencendo à força, com proventos de aposentadoria, proventos de inatividade. Então ele completa 35 anos, ele atinge a idade limite de permanência naquele posto, ele ingressa numa chamada cota compulsória, enfim, elementos que fazem com que ele passe para a reserva. Ok? Ótimo. Mas existe uma outra reserva, que é a reserva não remunerada, o que vulgarmente se chama de R2. R1, reserva remunerada, R2, reserva não remunerada. Quem é o R2? É aquele que atinge a inatividade, mas sem proventos de reserva, sem proventos de inatividade. Ele mantém até o posto, a graduação, especialmente o posto, na inatividade. Porque o posto, por exemplo, só lhe pode ser tirado por decisão de um tribunal militar em tempo de paz ou especial em tempo de guerra. Onde é que está isso? Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição Federal. O que é que diz esse artigo, esse dispositivo? O oficial das Forças Armadas só perde o posto e a patente quando considerado indigno ou incompatível para com o oficialato, por decisão de tribunal militar em tempo de guerra ou especial, perdão, em tempo de paz ou especial em tempo de guerra. É o que diz lá. E esse dispositivo para as Forças Armadas se aplica às polícias militares também, em corpos de bombeiros militares, pelo artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Veja o meu caso, antes de ingressar no Ministério Público Militar, hoje eu sou civil. Civil. Sou membro do Ministério Público Militar, que é um dos 4 ramos. O militar do Ministério Público Militar é militar para dizer a nossa atuação, mas nós não somos militares. O meu cargo é civil. Mas qual é o meu background? De onde eu venho? Durante 20 anos, eu integrei a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ingressei em 92 na Academia de Polícia, saí em 2013, quando fui aprovado e tomei posse no Ministério Público, aprovado num concurso de provas e títulos, como qualquer cidadão brasileiro, graduado em Direito com prática jurídica. Os 3 anos de prática jurídica, eu poderia comprovar por atividade de justiça e disciplina, mas comprovei por mestrado e por graduação lato sensu, os 3 anos. Aprovado, tomei posse. No dia em que eu tomei posse, a minha instituição militar, a Polícia Militar, me exonerou ex officio. Mas e o posto que eu detinha de capitão da ativa? Capitão da ativa da Polícia Militar? O posto de capitão PM eu não perdi, porque só um tribunal poderia me retirar esse posto, se eu fosse indigno ou incompatível. Hoje eu tenho o posto, por carta patente, o documento que comprova, de capitão da reserva não remunerada. Eu sou da reserva, mas eu sou civil.
eu sou civil. Então, quando o Código fala no inciso 3, reserva, será que ele se refere às duas reservas, remunerada e não remunerada? Eu entendo que não. O Código não especifica. Portanto, se eu praticar um crime militar, eu, capitão da reserva não remunerada da PM, não praticarei como militar da reserva, como diz o inciso 3, praticarei como civil. E mais ainda, como promotor de justiça, ainda tem que se averiguar o foro especial por prerrogativa de função, que para membros do MPU é o TRF da região onde eu pratiquei. E aí com todas as discussões inerentes. Tudo bem? Então, quando o inciso 3 fala reserva, reformado ou civil, o reserva é reserva remunerada. Aquele que era militar de carreira e se aposentou como militar, que pode cometer, por exemplo, violência contra o superior. Eu não posso, como militar da reserva não remunerada, cometer violência contra o superior. Eu sou civil. Muito bem. Dito isso, o inciso 3 prossegue. Essas três categorias, militar da reserva, reformado ou civil, existe uma condício sine qua non para praticar o crime militar, que é a prática contra as instituições militares. E essa prática contra as instituições militares, na minha concepção e do Marcelo Streifinger, meu amigo, que escreveu o livro comigo em coautoria, há de ser um elemento subjetivo. A gente quase que traz um elemento subjetivo especial dos crimes militares praticados por civis, reformados ou militares da reserva. É como se eu quisesse, com a minha conduta, agredir a própria instituição. Então, aqui há um parâmetro de limitação de crime militar por civil, reformado ou reserva. Porque essa é a lógica. Civil, reformado e reserva não tem que cometer crime militar de uma forma ampla. Tem que ser na exceção. Senão, eles deveriam estar na letra A, no inciso 1 e 2, e não no inciso 3. É a restrição mesmo. E essa nossa visão, e aí eu trago doutrina que é muito específica, limitaria, por exemplo, o crime culposo por civil, por reformado e por reserva. É a nossa visão, pelo menos. Mas isso é doutrina que é polêmica. O que eu quero dizer é que essa condício sine qua non para a prática do crime militar por civil, reformado e reserva já foi reconhecida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Não com esses requintes de ser elemento subjetivo, mas que é verdade. Civil, reformado ou reserva só praticam crimes militares quando o praticam contra a instituição militar. Não pode ser de outra forma. Esta é uma visão muito importante. Na sequência, continua o inciso 3. Quais crimes esses atores podem praticar? Quaisquer crimes militares, sejam aqueles crimes que estão só no CPM, como também crimes que estão no CPM e na legislação penal comum, e agora, do que diverge Jorge César de Assis, meu grande professor, mas eu divirjo dele, também os crimes que estão só no Código Penal Comum ou na legislação penal comum. Para dar exemplo, claro, se o crime que está só no CPM, na sujeição ativa, excluir o civil ou militar da reserva reformado, ele não pode praticar. Mas se não excluir, ele pode praticar esse crime. Exemplo, 158 e 157. Vamos pegar esses dois crimes. 157 do Código Penal Militar, violência contra superior. É claro que um civil não pode praticar esse crime, porque o civil não tem superior militar. Então, este crime, que é do inciso 1, o civil não pratica. 158, por outro lado, praticar violência contra militar de serviço, o civil pode praticar. E ambos, 157 e 158, só existem no CPM. Então, os crimes do inciso 1 podem ser praticados por civil? Podem, desde que o elemento constitutivo do tipo penal na parte especial não limite a sujeição, tirando o civil da sujeição ativa. O reformado e o reserva, a mesma coisa.
Deserção, por exemplo, só tem na parte especial do CPM. Nem o civil, nem o reformado, nem o reserva praticam crime de deserção. Ok? Por outro lado, crimes que estão no CPM, e na legislação penal comum. O civil, o reformado e o reserva podem praticar? Podem. Por exemplo, um homicídio. Um civil, um reformado e um reserva podem praticar um homicídio contra um militar federal que esteja na garantia da lei e da ordem. E isso pode ser contra a instituição militar, preenchendo aquela conditio sine qua non do inciso 3. Crime militar. Ok? E crime que só esteja na legislação penal comum? Um civil pode praticar, o militar? Pode. Exemplo, crimes licitatórios. A gente sabe muito bem que a Lei 8666 de 93, os crimes foram revogados e agora estão no Código Penal Comum. Boa parte dos crimes, aliás, a maioria, eu não tenho no CPM. Um civil, por exemplo, que muda, que troca o gênero contratado, entrega outro gênero à administração militar, ele comete crime de licitação. São lá os 337 letras. Ele será processado na Justiça Militar por crime militar com base no Código Penal Comum. Agora, esse inciso 3 basta no seu caput para que o civil, o reformado, o reserva pratiquem crime militar? Não. Aí eu tenho as alíneas do inciso 3. E as alíneas do inciso 3, elas são específicas para o inciso 3. A primeira delas é igual à linha E do inciso 2. O civil, o reformado, reserva pratica crime quando o pratica, além de ser contra a instituição militar, que está no caput do inciso 3, contra patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Por exemplo, um crime licitatório praticado por civil entra na letra A, porque ele lesa o patrimônio sob a administração militar. Tranquilo. É na letra A do inciso 3 que eu enquadro um civil nesse crime licitatório. Mas também o civil, ele pratica crime militar na letra B do inciso 3. Quando o pratica em lugar sujeito à administração militar. E, para ser mais exato com vocês, a letra B, ela foi mudada pela reforma 2023. E ela traz agora uma redação nova. Em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da justiça militar, no exercício de função inerente a seu cargo. Ou seja, praticou o crime militar um civil contra um militar da ativa dentro do quartel, o crime é militar. Por exemplo, um civil vai visitar o seu genro dentro do quartel, discute com ele e mata o genro de folga dentro do quartel, crime militar. Se a discussão for levar para um lado institucional, se ele quis agredir a instituição, isso pode ser discutido. Mas, a rigor, pela letra B, você teria um crime militar. Alguns vão dizer que o fato de ele ter ido à própria instituição militar, dentro do quartel, afrontando a segurança, isso já agride a instituição militar. Se for naquele critério subjetivo meu e do Streiffinger, não necessariamente. É aí que está a diferença doutrinária. Mas a letra B traz esse argumento. O que não nos conforma na letra B é que ela agora trouxe o seguinte, ela repete um erro da letra B antiga, porque ela coloca também como crime militar o praticado contra servidor público da Justiça Militar. Mas lembre-se, eu não falei que a Justiça Militar pertence ao Poder Judiciário? Como é que um civil, ou um reformado, ou um reserva, agride funcionário ou servidor, como diz hoje, da Justiça Militar e assim agride a instituição militar se a Justiça Militar não pertence à instituição militar? Para mim, essa cláusula da letra B é suicida. Mesmo assim, o legislador manteve. Agora, se for contra servidor público, civil, da instituição militar, como a letra B também coloca,
na atividade do seu cargo, aí sim é crime militar e aí seria na letra B. Tudo bem? A letra C do inciso 3 fala do civil, do reformado, do militar da reserva, que pratica o crime militar contra um militar da ativa em formatura, em período de manobra, de exercício. Mas vamos pegar a formatura. O que é a formatura? A formatura é aquela solenidade em que o militar entra em forma, em que o militar está ali, próximo, né, da comemoração do Dia da Bandeira, do 7 de setembro, etc. E aí, ele é agredido por um civil, por um reformado. E para terminar, a letra D, a que mais acontece? A letra D é o crime praticado pelo civil, pelo militar reformado, pela reserva, contra o militar que está em preservação da ordem pública, da ordem administrativa e etc., quando requisitado para tal fim. É o que mais acontece. Por exemplo, em GLO, um militar federal está ali requisitado legalmente. E um civil mata um militar em GLO, garantia da lei da ordem. Crime militar, pelo inciso 3, letra D do nosso Código Penal Militar. Pois bem, agora nos resta ingressar, para finalizar esta aula, nos parágrafos do artigo 9º. Vamos ao parágrafo 1º do artigo 9º. Minhas amigas e meus amigos, os parágrafos 1º do artigo 9º e 2º, eles remontam 96. Lá em 96, entenderam que a justiça militar poderia ser corporativista. E no crime doloso contra a vida de civil, ela absolveria demais, era a fala do momento. E trouxeram um parágrafo único. O crime de que trata este artigo, o artigo 9º, portanto um crime militar, quando doloso contra a vida de civil, será de competência da justiça comum. Isso trouxe um rebuliço, porque era lei comum, mudando a competência constitucional, porque a Constituição, na época, ainda não tinha no artigo 125, parágrafo 4º, a exceção do Tribunal do Júri, como eu falei para vocês no começo desta aula. Então, se disse que a lei era inconstitucional, mas os tribunais mandaram aplicar a lei. Então, o crime doloso contra a vida de civil, praticado por policial militar, que era o foco principal, acabou indo para o Tribunal do Júri. Houve uma alteração lá em 2011, mas antes disso, a emenda 45 de 2004 mudou a própria Constituição para a Justiça Militar Estadual, dizendo assim: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar o crime militar definido em lei, os militares dos estados. Mas esse crime militar definido em lei tem uma exceção. Qual? Ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil. Aí aquele parágrafo único, que parecia inconstitucional para a Justiça Militar Estadual, passou a ter ar de constitucionalidade. O Brasil é difícil, né? Muda-se a Constituição para que a lei ordinária se torne constitucional. Coisas de Brasil. Mas, na sequência, para a Justiça Militar da União, continua inconstitucional, porque o 124 fala: compete à Justiça Militar da União processar e julgar crimes militares, e não abre exceção do Tribunal do Júri nenhuma. Pois bem, com a Lei 13.491 de 2017, mudou-se esse parágrafo único. E aí ele foi fracionado. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º faz o seguinte: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida de civil, serão de competência do Tribunal do Júri, quando praticados por militares. Então, repito, os crimes de que trata este artigo, praticado por militares, quando dolosos contra a vida de civil, serão de competência do júri. Veja, não fala mais justiça comum como falava o parágrafo único. Está em alinho ao que diz o artigo 125, parágrafo 4º, depois da emenda constitucional 45. E mais, fala para militares em geral. Militares em geral.
abarcando Forças Armadas e Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, hoje, mesmo enquadrando na letra C, que nós já vimos, na letra B, na letra D, que nós já vimos no inciso 2, o militar, e olha, usa a palavra militar. Qual é a interpretação autêntica do Código Penal Militar? Militar da ativa, artigo 22. O militar que mata dolosamente um civil no policiamento, por exemplo, vai ser julgado pelo tribunal do júri. E o militar federal? Calma, aí entra o parágrafo 2º. O parágrafo 2º trata apenas dos militares federais. E ele foi alterado, inclusive, agora pela 14688 de 2023. E fala o seguinte: os crimes de que trata este artigo, incluindo do inciso 1 e inciso 2, isso não precisava nem colocar, né? E fala em crime militar, que também não precisaria colocar, porque fala deste artigo, este artigo é o artigo 9º, que define os crimes militares. Mas, enfim, foi um preciosismo do legislador reformador 2023. Praticados pelos militares das Forças Armadas, então o parágrafo 1º é genérico, o 2º é só para as Forças Armadas. Serão de competência da Justiça Militar da União, quando dolosos contra a vida de civil, serão de competência da Justiça Militar da União, quando praticados nas seguintes hipóteses. E aí coloca algumas hipóteses em que o crime será militar, julgado pela Justiça Militar da União. Quais são as hipóteses? Missões específicas do Presidente da República e do Ministro da Defesa. Missões de defesa da instituição militar. Sentinela. Então, quando eu tenho um militar federal que na defesa do quartel mata alguém dolosamente, e esse alguém é civil, será julgado pela Justiça Militar da União, não vai para o júri. Quando eu tenho um militar que em intervenção federal, que é uma missão do Presidente da República, mata alguém dolosamente e esse alguém é civil, vai para a Justiça Militar da União, não é júri. E aí a terceira hipótese, quando eu tiver, por exemplo, a atuação em algumas legislações. Garantia da lei da ordem, da Lei Complementar 97 de 99. A atuação dentro do Código de Processo Penal Militar, por exemplo, uma escolta de preso. A atuação dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica, num tiro de intervenção de aeronave hostil, em que tem que abater a aeronave. O piloto da aeronáutica matou civis. Será processado e julgado perante a Justiça Militar da União. Eleição, Código Eleitoral, também está enumerado. As Forças Armadas, além da GLO, fazem GVA, Garantia da Lei da Ordem, GLO. GVA, Garantia da Votação e Apuração. Eles vão para alguns rincões brasileiros, onde a força pública estadual, a Polícia Militar, não tem pernas, para garantir a tranquilidade da votação, por requisição do TSE. E decreto do Presidente da República, autorizando a garantia da votação e da apuração, vão lá garantir ordem pública, preservação de ordem pública. Se matarem um civil, Justiça Militar da União. Agora note, eu tenho que compor o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º. Ué, e o militar federal entra no parágrafo 1º quando? Quando não estiver nas hipóteses do parágrafo 2º. Por exemplo, o militar federal está dentro do quartel, de folga. Não é GLO, não é missão da presidência, não está em segurança do quartel. Enfim, não está em nenhuma hipótese do parágrafo 2º. E mata dolosamente um civil. Por exemplo, um civil que foi visitá-lo, cobrar uma dívida dentro do quartel. Ele matou dolosamente esse civil. Artigo 9º, inciso 2, letra B. Militar da ativa contra um civil em lugar sujeito à administração militar, em razão do local. Crime militar, artigo 9º. Está em alguma hipótese do artigo 9º, parágrafo 2º? Não. Vai para o parágrafo 1º, que fala militar em geral. Ele será processado e julgado no tribunal do júri, o militar federal. Agora, na minha visão, como o artigo 124 da Constituição Federal não abre exceção para o crime doloso contra a vida de civil, como faz o 125, parágrafo 4º, para ter a compatibilidade com a Constituição Federal, esse júri deveria ser
na Justiça Militar da União. Pelo menos é o meu raciocínio. Agora, eu quero falar também de uma hipótese muito interessante. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 9º dizem respeito ao militar da ativa praticando o crime doloso contra a vida de civil. Saibam que existem outras hipóteses de crime doloso que não seja contra civil, que não estão no parágrafo 1º, que vão para a Justiça Militar da União ou do Estado, sem a influência do parágrafo 1º e 2º. Por exemplo, militar da ativa que mata dolosamente outro militar da ativa. Militar da ativa que mata dolosamente um militar reformado da reserva em lugar sujeito à administração militar ou em serviço, estando militar da ativa. Os parágrafos 1º e 2º dizem respeito ao crime doloso contra a vida de civil, que eu encaixo no parágrafo, ou melhor, no artigo 9º, em suas hipóteses. E aí chamo a atenção para outro detalhe. E se o crime for doloso contra a vida de civil e eu não encaixar no artigo 9º, no inciso 2, letra A, B, C? Aí, minha gente, o crime é comum. Não tem nada a ver com o artigo 9º e não tem nada a ver com parágrafos 1º e 2º. É crime comum. Jure, sem passar pela tipicidade do CPM, passar ao largo do CPM. E para terminar a história do crime doloso contra a vida no CPM, e se um civil mata dolosamente um militar que esteja em GLO? Nós acabamos de ver o inciso 3, letra D. Então imagine lá, Rio de Janeiro, intervenção federal ou GLO. São Paulo, uma GLO. Espírito Santo, sei lá, greve da PM, não sei aonde, foi GLO para esse local. Tem lá um militar federal num bloqueio de trânsito, de controle. Passa um civil com um carro roubado. Troca de tiros. O militar federal é morto pelo civil. Militar federal. O que acontece nesse caso? O civil praticou crime militar? Sim. Artigo 9º, inciso 3, letra D. É um civil contra um militar federal que está em preservação da ordem pública legalmente requisitado para tal. Foi contra a instituição militar, não foi? E aí, como é que fica esse caso? Muito interessante. Bom, em 2018, houve a Lei 13.774, que falou simplesmente o seguinte: na Justiça Militar da União, o juízo monocrático é exercido, ele firma a sua competência quando o crime militar é praticado por civil e não tem nenhuma exceção. Então, mesmo esse crime sendo doloso contra a vida de civil, aliás, doloso contra a vida de militar, um crime doloso será julgado monocraticamente pelo juiz singular. Então, olha a coisa louca. O crime doloso contra a vida na Justiça Militar da União tem 3 órgãos que podem julgar. O Conselho de Justiça, na Justiça Militar da União, parágrafo 2º do artigo 9º, por exemplo, o Tribunal do Júri, pressupondo que a minha tese seja forte e esse júri seja na Justiça Militar, que vai para o parágrafo 1º, e o juiz de direito, ou juiz federal da Justiça Militar, quando o autor for civil. Artigo 30 da Lei 8457, no inciso 1B, alterado pela 13.774 de 2018. Isso já bateu no STM, o STM firmou a posição dizendo que era o juiz singularmente. Só para comparar, o juízo singular na Justiça Militar Estadual, obviamente não julga crime militar praticado por civil, porque a Justiça Militar Estadual não julga civis. Lá o juízo singular é o crime militar praticado contra o civil. Justiça Militar da União, crime praticado por civil. Justiça Militar Estadual, crime militar praticado contra civil. Olha a diferença. Tudo bem? E um último argumento interessante. E se numa GLO, preste atenção, numa GLO, houver militar federal e militar estadual, juntos, numa operação,
e os dois matam dolosamente um civil. Para o militar federal, parágrafo 2º, inciso 3. Para o militar estadual, parágrafo 1º. Para o militar federal, parágrafo 2º, Justiça Militar da União. Se for oficial, Conselho de Justiça Especial. Se for praça, Conselho Permanente de Justiça. Uma realidade de processo penal que não vem ao caso a gente esmiuçar agora. Para o militar estadual, Tribunal do Júri. Ué, como é que eu faço? Cisão do processo. Cada um vai ser julgado num órgão específico. Tudo bem? Essa é a dinâmica do crime doloso contra a vida de civil e o crime doloso, em geral, nas justiças militares da União e dos Estados. Muito polêmico esse tema. Agora, eu quero que você saiba que esse tema é recorrente nas discussões de direito penal militar. Tudo bem, minha gente? Bom, falamos então do quê? Do artigo 9º, no inciso 3, mas também nós rebuscamos aqui a nossa fala com a Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados, para você conhecer todas as peculiaridades dessa realidade importante das 28 justiças militares que existem no Brasil. A estadual, a federal e as estaduais. Na verdade, eu posso pegar a do Distrito Federal também, nessas 27 unidades federativas. Cada uma pode ter uma compreensão diferente. Mesmo porque, nos estados, acima dos estados ali da auditoria, eu tenho sempre um TJ comum, exceto em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, em que a visão de direito penal militar pode ser diferente da do outro estado. Lembre-se, o promotor de justiça nas justiças militares estaduais, ele presta um concurso para promotor de justiça do estado. E ele oficia na justiça militar, diferente do MPM, que presta um concurso específico. O juiz que está na auditoria militar, lá em Curitiba, lá no Paraná, no Rio de Janeiro, ele presta um concurso para juiz do TJ e vai depois para a auditoria militar. Então, são concursos que não têm como linha mestra o direito castrense. Então, as interpretações podem variar, tá? Diferente da estrutura da Justiça Militar da União, que é própria da interpretação do direito castrense. Tudo bem? É isso. Vamos ao quiz? Quiz. Policial militar, soldado. E aqui eu faço uma ressalva, que lembre-se, não vou ingressar em processo penal militar, mas para julgar praças na Justiça Militar Estadual ou Federal, é o Conselho Permanente de Justiça, e para julgar oficiais é o Conselho Especial de Justiça. Policial militar, soldado, em serviço de sentinela, ao repelir a invasão de um quartel de sua instituição, mata o invasor, um civil. Então eu tenho um crime doloso contra a vida de civil. E eu falo crime sem incursionar pelas excludentes, né? A gente não está vendo as excludentes. É um fato típico que a gente está falando de crime, que é o que a lei fala. Neste caso, será processado e julgado por quem? Conselho Especial de Justiça na Justiça Militar Estadual, Conselho Permanente de Justiça na Justiça Militar Estadual, monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar ou pelo tribunal do júri. Qual é a resposta? Isso aqui está muito fácil, muito clara. É a letra D. Né? Então, nós temos aí a letra D como resposta. Bom, você viu comigo que, pelo parágrafo 1º do artigo 9º, militar estadual, sempre no crime doloso contra a vida de civil, será tribunal do júri, não tem exceção. O parágrafo 1º é genérico, fala militar em geral, e sempre será julgado pelo tribunal do júri no crime doloso contra a vida de civil. Existe até uma tendência em alguns estados, especialmente em São Paulo, em querer não remeter o inquérito para o tribunal do júri, quando a excludente de licitude é muito clara. Mas o STF já bateu o martelo. Tem que mandar para o júri, se tiver que arquivar o inquérito, vai ser no tribunal do júri. É júri, ok?
Segunda questão, vamos lá. Militar federal agora, soldado também, em serviço de sentinela, ao repelir a invasão de um quartel de sua instituição, mata o invasor, um civil. Neste caso, será processado e julgado pelo Conselho Especial de Justiça na Justiça Militar da União, Conselho Permanente de Justiça na Justiça Militar da União, monocraticamente pelo juiz federal da Justiça Militar Federal, obviamente, ou pelo Tribunal do Júri. Qual é a resposta aqui? A resposta é a letra B. Vamos colocar aí, pelo Conselho Permanente de Justiça na Justiça Militar da União. Bom, aqui para você agora, lembre-se, é matéria de processo penal? É. Conselho Permanente de Justiça e Conselho Especial. Oficial é Conselho Especial, praça é Conselho Permanente, tá certo? Mas é na Justiça Militar da União que ele é julgado. O Conselho Especial, ele é escolhido, sorteado, para acompanhar o processo do oficial e fica durante todo aquele período para o processo do oficial, sem mudar os membros do Conselho. É um juiz e 4 oficiais. O Conselho Permanente, por outro lado, ele fica um trimestre na Justiça Militar da União ou do Estado. E não julga só o processo daquela praça, melhor dizendo. Julga tudo o que tiver naquele trimestre. E, portanto, essa é a resposta correta. E lembre-se, vai para a Justiça Militar da União porque o artigo 9º, parágrafo 2º, fala que quando está na defesa da instituição, que é o caso da sentinela, vai para a JMU, não vai para o Tribunal do Júri. Não entra no parágrafo 1º, entra na regra específica do parágrafo 2º, por isso a resposta correta é essa que nós assinalamos. Terceira questão. Civil mata dolosamente um militar federal no exercício da atividade de garantia da lei e da ordem. Então, GLO. Agora nós invertemos o polo, né? O civil era a vítima até agora, desta vez ele é o autor do homicídio, subsumindo-se o fato como crime militar. Então, eu estou partindo do pressuposto que é crime militar pelo inciso 3. Neste caso, será processado e julgado por quem? Monocraticamente pelo juiz federal da Justiça Militar, pelo Conselho Especial de Justiça na Justiça Militar da União, pelo Conselho Permanente de Justiça na Justiça Militar da União, pelo Tribunal do Júri. Qual é a resposta correta? É a letra A. Por quê? Lembre-se, até 2018, a Lei 8457 de 92, que é a lei que organiza a Justiça Militar da União, 8457 de 92, dizia que o civil era julgado por um conselho permanente. Conselho permanente. Um juiz togado e 4 oficiais da força que foi aviltada pelo crime. Com a Lei 13774 de 2018, que alterou a 8457 de 92, o juízo competente para processar e julgar o civil é o juízo monocrático, que, aliás, na Justiça Militar da União se chama Juiz Federal da Justiça Militar. Então, no artigo 30, no inciso 1b da Lei 8457, com essa alteração da 13774 de 2018, o que se tem agora é que, monocraticamente, o juiz federal processa e julga todos os crimes militares praticados por civis. Então, a resposta correta se dá em função disso, descartando-se todas as demais. Ok? Bom, meus amigos e minhas amigas, terminamos assim a nossa terceira aula de Direito Penal Militar no nosso curso Saber Direito. Forte abraço e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.